Algumas janelas mostram o crescimento da cidade, outras retratam exatamente como tudo começou. O prédio que abrigou a Câmara de Vereadores de Florianópolis até a primeira década deste século é um dos últimos remanescentes do início da urbanização da capital. A casa só voltará a receber o povo quando a restauração estiver pronta. Mas mesmo cercada por tapumes, ainda atrai a atenção de quem se interessa pela história. Interessante isso aí, né? Preservar a história. Os jovens não têm noção do que é essa, né? A administração da ilha, né? O prédio foi interditado em 2007 pelo Ministério Público, porque a estrutura estava ameaçada. A Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente recomendou à Prefeitura que fizesse a recuperação da casa. A restauração está sendo feita em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, o IPHAN. O município fez o projeto, ele licita a obra e ele acompanha toda a obra. O IPHAN fiscaliza todo esse processo. Então, o IPHAN aprova o projeto, né? Ele fiscaliza a execução da obra, então ele vai dizer se a prefeitura executou como estava no projeto, se tem qualidade, né? E aí, fazendo essa fiscalização, ele libera o pagamento das parcelas. Então ele faz o processo a prefeitura executa e o IPHAN fiscaliza. A restauração desta imagem de Nossa Senhora das Dores também envolve a atuação do Ministério Público em conjunto com outro órgão responsável pela preservação do patrimônio histórico e cultural do Estado. A estátua de madeira foi esculpida por volta de 1870 na Bahia, sob encomenda da Igreja de São Joaquim da Garopaba. Originalmente era totalmente coberta por finíssimas lâminas de ouro. Toda a pintura era feita por cima desta cobertura dourada. Uma equipe formada por especialistas em diferentes áreas trabalha há cerca de 1 ano na recuperação desta obra sacra. 5 pessoas. E que especialidades que requerem um trabalho desses? Quanto tempo e que especialidades de... Em primeiro lugar, né, tem que ser restaurador, conservador, restaurador capacitado, né? E porque a gente vê obras por aí que muita gente diz restaurador e quando você chega lá ela está totalmente perdida, né? Um dos problemas de intervenção de alguém que não é profissional, a gente pode observar aqui, ó, botar um esmalte sintético numa área de descolamento do bloco de madeira, mas isso agora a gente está retirando. Traduzir em reais o preço do trabalho de uma equipe assim é tão difícil quanto medir o valor de uma obra única como esta. Ela é folheada a ouro e por cima desse ouro é feita uma pintura e depois que é feita a pintura, está pronto. Eu fico imaginando essa obra quando ela foi feita, porque assim ela já é maravilhosa. Imagine ela perfeita com todo o original dela, né? E ela sofreu muito, né? A gente imagina que ela deve ter sofrido muito por causa da questão da umidade relativa do ar, que lá é bastante úmido e em alguns momentos muito seco, né? E aí esse muito seco e às vezes muito úmido acaba soltando a camada pictórica. O Ateliê de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, ATECOR, pertence à Fundação Catarinense de Cultura, do Governo do Estado. Coube a ele arcar com os custos da restauração mais cara dentre as 3 obras da paróquia de Garopaba que estavam ameaçadas. O Ministério Público foi a instituição que mediou a situação de risco que estavam algumas obras sacras da Igreja de São Joaquim da Garopaba. Então, justamente foi o canal de interlocução entre a Igreja e o Estado, buscando a prática da restauração como forma de consolidar, de recuperar os danos já ocorridos em relação à degradação nesse imaginário sacro e também de mediar a forma de uso. Então, através de uma reunião em que todos foram chamados, houve esse pacto em prol da recuperação dessas imagens e o ordenamento, a sistemática do manuseio delas. E foi muito positivo. Quando se mede o valor de um bem considerado patrimônio histórico e cultural de uma sociedade, não se fala em preço.
Ao Estado, quando ele reconhece um valor social sobre determinado bem, ele está atestando que a permanência daquele bem tem um interesse público e, por conta disso, certamente provoca uma ação de ordem legal que irá, de uma certa maneira, passar a tutelar aquele imóvel. Especialmente no que toca às edificações, isso acontece com bastante veemência e, por vezes, até conflitante do ponto de vista do interesse do proprietário de um imóvel, né? O que tende a provocar até mesmo choques de interesses nesse sentido, de conflitos. Para a iniciativa privada, o desafio é transformar em resultados o valor simbólico de um bem tombado pelo patrimônio histórico. A dona deste restaurante, no centro de Florianópolis, encontrou um jeito. Eu criei um segundo andar por baixo de uma casa tombada. Coloquei em evidência uma arquitetura de fundação que não estava, né, à vista e hoje está à vista das pessoas. E foi um investimento bastante alto, mas muita gente por aí faz investimentos bem maiores por coisas que não têm nem um décimo do interesse. Eu não me arrependo nem um pouco de ter me dedicado a esse trabalho. A obra foi feita por uma empresa especializada em restauração de imóveis tombados. Tudo foi aprovado pelos órgãos responsáveis. Com a reforma, a empresária conseguiu mais espaço para o restaurante. A história da construção foi revelada e a casa, de quase sem uso, tornou-se funcional e mantém-se viva ainda no século XXI. Eu acho que restaurar patrimônio histórico para poder torná-lo viável comercialmente é como fazer uma boa compra, sabe? Você tem que saber o que realmente vale a pena comprar e se realmente você precisa daquilo ou não. Às vezes as pessoas falam, não, porque eu vou montar um negócio assim, assim, assado. Gastam o mesmo que eu gastei, foi mais rápido porque é uma obra mais fácil, mas gastam o mesmo que eu gastei e às vezes a coisa não chega nem perto do charme. Tem significado, não, claro, toda a história. A futura sede do Ministério Público de Santa Catarina está sendo construída no terreno de uma das últimas casas de chácara de Florianópolis. Hoje conhecida como Casa Rosa, a edificação fez parte da vida social e política da antiga Desterro, em meados do século XIX. Por isso, foi tombada pelo patrimônio histórico. Erguer um prédio ao lado desta casa é um desafio. Antes de iniciar a restauração, foi preciso fazer obras de proteção para manter a casa em pé. A restauração vai transformar a casa, que era uma propriedade particular até o início deste século, num espaço público. Aqui funcionará parte do Memorial do Ministério Público de Santa Catarina, com áreas para exposições e atividades culturais. Sim, a relação da própria casa com o espaço público, né, vai se alterar. E o cidadão que antes passava pela calçada e via uma porta fechada, porque era um ambiente privado, hoje vai ver uma porta aberta, convidativa, e ele vai ter a possibilidade de usufruir desse espaço de uma maneira bastante plena.